pedir ao pastor Kleber para fazer a leitura em 1 Coríntios, capítulo 4, por favor, para nós. Está funcionando. Som. 1 Coríntios, capítulo 4. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos ministérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tão pouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que faz sobressair? E quem tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias, como se não tiveras recebido? Já estáis fartos? Já estáis ricos? Chegastes a reinar sem nós? Sim. Tomara reinasses, para que também nós vivêssemos a reinar convosco. Para que em mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nós tornamos espetáculos ao mundo, tanto os anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos, e vós fortes. Vós nobres, e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e não afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escórria de todos. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais? Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensinando a cada um. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Que preferis? Irei a vós com vara ou com amor e espírito de mansidão? Amém. Vamos orar. Pai, mais uma vez, te louvamos pela tua palavra. Te louvamos, ó Pai, por aquilo que podemos aprender dentro deste livro santo. Rogamos agora, ó Pai, a tua ajuda para que possamos ouvir, entender e aplicar as nossas vidas. Queremos sair daqui, ó Pai, diferentes. Ajude-nos, ó Pai, na exposição da palavra, para que teu nome seja louvado e exaltado, e que tua igreja, ó Pai, cresça cada vez mais, para a tua honra e para a tua glória. Rogamos, ó Pai, o teu auxílio, em nome de Jesus. Amém. A igreja em Corinto é uma igreja realmente muito interessante. A carta que foi escrita a esta igreja é tão útil e tão atual para os dias em que nós vivemos do que na época em que foi escrita. Semana passada, nós
olhamos no capítulo 3 do livro. E nós verificamos aqui que o apóstolo Paulo colocou diante de nós 3 retratos da igreja de Jesus Cristo. Uma das coisas que saiu, que foi bem claro, que a igreja é do Senhor. A igreja não pertence aos homens. A igreja pertence a Deus. Nós estamos aqui apenas para trabalhar na igreja e fazer com que ela cresça para a honra e glória do Senhor. O primeiro retrato nós verificamos foi o retrato de uma família. A igreja é a família. É uma instituição divina. Cada salvo faz parte da igreja de Jesus Cristo, a família de Deus. Cada um de nós, se realmente aceitamos Jesus Cristo como Salvador, mesmo que não tenha ninguém mais da família morando pertinho de nós, nós temos uma família, a família de Deus. É muito importante lembrar isso. Somos realmente parte da família de Deus. Então, é uma instituição divina, composta de pessoas de nacionalidade, cor de pele, sotaque, totalmente diferentes. De todas as partes do mundo, seja qual for a parte do mundo, você pode pertencer à família de Deus. Se aceita Jesus Cristo, você faz parte da família de Deus. Então, os demais membros da igreja são os meus irmãos, as minhas irmãs em Cristo Jesus. Então, isso significa, eu preciso ter muito respeito, muito amor, muito carinho para com cada membro da família de Deus. Cada pessoa. Que se são família, então são importantes. Devem ser amadas, respeitadas. Tem muito cuidado com essas pessoas, porque realmente são membros da minha família, a família de Deus. Então nós verificamos que é uma família. Agora, é bom e importante lembrar que não é uma família perfeita. É descrito realmente como pessoas imaturas, como nós já aprendemos. Uma família muito imatura, onde muitas vezes as pessoas agem como crianças. São os membros menores da família, em vez de agir como adultos na família de Deus. Então, são pessoas que precisam de alimento sólido para poder crescer e sair da sua imaturidade e tornar-se adultos. Então, nós verificamos que a igreja de hoje em dia, seja qual for o lugar, a igreja, então, de pessoas salvas por meio de Jesus Cristo, crer em Jesus, entrar na família de Deus, com toda a sua imaturidade. A segunda figura que foi colocada diante de nós é que a igreja é um campo. É um lugar onde cada membro da igreja tem a sua função. É importante lembrar disso. Porque muitas vezes a gente fica pensando em obreiro, fica pensando aquele que vai na frente, que prega, ou as pessoas que estão na frente dirigindo o louvor. Mas a verdade, a igreja é um campo onde cada membro da igreja. Então, se você acha que a única coisa que sabe fazer na igreja é orar, então é seu campo na igreja, orar. Como que é bom lembrar disso? Oração é tão importante. Muitas vezes a gente fica pensando que a gente não corre para lá, para cá, como fazia antigamente, são mais limitadas. Muitas vezes a gente fica pensando, o que eu vou fazer agora? Orar. Seja oração, seja pregação da palavra, seja o ensino da palavra, seja a limpeza da igreja. Se for o trabalho de sair fora, fazer o trabalho, se estiver no rádio, seja qual for. É um lugar. Deus tem um lugar para cada membro da igreja no seu campo. Isso é muito importante lembrar. Ninguém aqui deve ficar desempregado na igreja de Jesus Cristo. Porque tem um lugar para cada um de vocês aqui dentro. Pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, pregadores do evangelho, não importa.
Agora, o que é importante lembrar é quem dá o fruto é Deus. Ele é quem dá o fruto, não é nós. Terceira ilustração que nós tivemos aqui, capítulo 3, versículos 9 e 23, é que é um templo. É um templo onde Deus nos colocou para construir, para edificar a igreja de Jesus Cristo. O fundamento da igreja é Cristo. Ele é a base. Fundamento. Sem Cristo, não temos a igreja. A nossa missão, a nossa tarefa é fazer com que a igreja seja realmente edificada. Quem vai julgar se foi um sucesso ou não é Deus. Muitas vezes nós queremos julgar, não é? Eu li recentemente de um certo pastor que depois de muitos anos ele foi sugerindo que ele saísse da igreja, porque não tinha muitos frutos, muitas pessoas aceitando Cristo. Para um ano inteiro, falaram que não tinha uma pessoa. E na última hora o pastor pensou, e aquele menino, está lembrando aquele menino que aceitou Cristo? Entanto, inclusive, diz que quando ele aceitou o Senhor, ele pediu a pessoa carregando a bandeja para as ofertas, para colocar a bandeja no chão, ao lado do seu banco. E ele saiu do seu lugar e ficou em cima do banco. E disse, eis-me aqui, Senhor. E entregou sua vida para Jesus. E ele perguntou, está lembrando quem é? Foi um dos mais famosos missionários. Um homem que abriu o Evangelho de Jesus Cristo na África por todos os lados. Não tinha fruto. Quem dá o fruto é Deus. Quem é? É o Senhor. Ele quem realmente realiza o trabalho. Fidelidade na obra do Senhor é o que é essencial. Nós somos apenas trabalhadores. Quem dá o fruto é o Senhor. Ele que vai fazer. Nós vamos trabalhando. E o Senhor mesmo é que vai dar realmente o fruto. Infelizmente, nós verificamos que naquela igreja isso não estava acontecendo. O homem estava realmente comparando homens com homens, ministros com ministros, criando problemas lá da igreja e chegaram a dividir a igreja exatamente por causa deste trabalho. E o apóstolo Paulo terminou realmente aquela parte dizendo realmente que nós temos tudo em Cristo Jesus. Tudo está em Cristo Jesus. Nós temos preferências pessoais. Mas nós não podemos permitir que as nossas preferenciais dividem e estragam a igreja de Jesus Cristo. Não se pode. Nossa tarefa é manter os olhos fixos em Jesus Cristo. Essa é a nossa missão, esse é o nosso trabalho. E fazer o trabalho. Quem vai edificar a igreja é Cristo, não os homens. Nós apenas trabalhamos para o Senhor. Claro, nenhuma igreja é perfeita. Eu me lembro bem, o nosso diretor no seminário disse, você acha uma igreja perfeita? Faça favor de cair fora, isso vai estragar tudo. E é verdade, porque não existe igreja perfeita. Em qual for o lugar, você vai achar gente imperfeita, é igual com você. Mas o que nós verificamos é que muitas vezes as pessoas vão na igreja por motivos diferentes. Né? Há pessoas que sentem falta de Deus e vão para a igreja porque eles querem Deus na sua vida. Eles querem conhecer a Deus e procuram a igreja para isso. Há pessoas que estão sentindo falta de amizade, vão na igreja para procurar amigos e esperamos que sempre encontrem Jesus como o bom amigo e melhor amigo de todos. E há pessoas, infelizmente, que estão procurando poder. Vão lá para mandar. Acha que chega lá, opa, boa oportunidade. Lá no meu serviço eu não mando ninguém, mas agora na igreja eu vou mandar. E entra pelo motivo de mandar as pessoas. Está tudo errado. A igreja de Jesus Cristo é uma família. A igreja de Jesus Cristo realmente é um templo, é um campo. E os ministros
que trabalham dentro da igreja. E dentro do capítulo 4 nós temos 3 retratos do ministro de Deus, o obreiro do Senhor. O que nós verificamos é que aquela igreja, eles criaram divisões na igreja baseadas nas personalidades na igreja, as pessoas, né? Quem é o melhor líder? Quem é o melhor pregador? Quem é o melhor? E assim criaram divisões. Naturalmente, cada um tinha suas preferências e, em vez de realmente colocar nas mãos de Deus, eles usaram isso para criar problemas dentro da igreja, dividir a igreja. Então, discutiram a questão, quem é que seria a melhor pessoa na igreja? Bom, o apóstolo Paulo, quando ele escreve, ele tem basicamente 2 coisas que ele quer fazer. Ele quer acabar com as divisões na igreja. Ele quer restabelecer a sua autoridade como apóstolo, na esperança de levar este povo à obediência espiritual. Então, no primeiro lugar, ele começa mostrando as características de um bom líder. Em versículos 1 a 6, nós começamos, primeiramente, versículo que diz, mostrando que o pastor, o líder, é um servo, um mordomo. E quando ficamos pensando na palavra servo, no contexto aqui, estamos pensando em alguém que foi praticamente um escravo. Ele serviu o seu mestre, como José, no Egito. Ele servia Potifar. O trabalho dele, principal, mais importante, foi obedecer às ordens do seu mestre. Não podia questionar em hipótese alguma. Ele foi apenas um servo, colocado realmente para realizar o trabalho. E nunca podemos esquecer, nunca, que pastor, líder, diácono, seja qual for o líder da igreja, são apenas servos de Deus e da igreja. Não são manda-chuvas, não são donos, são apenas servos de Deus. E muitas vezes, como servos, não possuem muita coisa. Não estão lá no serviço somente para dinheiro. São praticamente escravos. E esse é o termo que é usado aqui, do líder da igreja, os líderes, aqueles que estão trabalhando na igreja. Pastor, o missionário, o líder é um servo, colocando literalmente, pé da letra, assim, um escravo do Senhor. O que ele tem que fazer é obedecer às ordens do seu mestre. A questão aqui, nós verificamos aqui que o servo tem de ser fiel. Não fala aqui que ele tem que ser um grande, eloquente pregador. Não fala aqui que ele tem de ser realmente espetacular como organizador, sabe organizar todas as coisas com perfeição. Não. Ele tem de ser fiel ao Senhor, fiel ao seu ministério, fiel ao seu trabalho, fiel ao seu Senhor. Ele tem de obedecer o seu mestre. Essa é a tarefa, essa é a missão que ele tem. Então, nós verificamos aqui o servo, muitas vezes, é julgado. Não é? É apenas o servo. Então, todo mundo julga o que o servo está fazendo. E nós verificamos aí que isso que estava acontecendo naquele lugar. Os homens estavam julgando, principalmente as pessoas que queriam outras pessoas, preferiam colocar outros líderes no lugar de Paulo. E eles julgaram mesmo, e causaram muitos problemas para ele com a julgação. Então, ele disse, eu estou sendo julgado. Disse, vocês estão julgando. Tá bom. Também disse, eu também posso julgar a mim mesmo.
E Paulo, nós verificamos aqui, ele disse que, no momento, não estou vendo nada errado. Isso não quer dizer que estou sendo inocente, que não estou fazendo nada errado. Porque eu também estou errado. Posso sentir que estou muito bem e realmente ficar muito, muito errado. Mas, como servos, nós temos a obrigação também de julgar a nós mesmos. Estou fazendo o meu trabalho certo? Estou sendo realmente fiel no trabalho que estou fazendo? Mas ele disse, o que é importante não é o julgamento dos homens. Não é o julgamento que eu faço da situação. É lembrar que quem é juiz é o Senhor Deus. Deus é quem vai julgar. Se ele deixa aqui, bem claro aqui, versículo 5. Realmente, está dizendo que o problema é que eles julgaram também no momento errado. Julgando errado. Na verdade, nós não temos como ler o coração de uma pessoa. Só Deus pode fazer isso. Eu não tenho. Posso olhar, chegar realmente a uma situação e pensar, bom, assim, está totalmente errado. Porque eu não conheço o coração das pessoas. Esse é o problema de julgar, não é? Quando julgamos as pessoas. Porque nós não conhecemos o coração das pessoas. Não sabemos o que está acontecendo lá por dentro. Por isso que é tão perigoso julgar pessoas. Que muitas vezes, por falta de onisciência, que nós não somos oniscientes, somos muito limitados, nós julgamos e julgamos errado. Porque nós não conhecemos a pessoa, não conhecemos a situação, etc. O homem, ele só pode olhar na parte exterior, lá de fora. Só Deus, olhando, conhece o coração de cada pessoa. Isso é importante. Alguém falou recentemente, escreveu que se um fotógrafo inventasse um meio de fotografar os pensamentos das pessoas, ele morreria de fome em pouco tempo. Morreria de fome. Que ninguém quer que as outras pessoas conheçam que está pensamentos nossos, né? Só Deus sabe o que está passando em nossas mentes. Ele conhece o nosso coração intimamente, muito, muito bem. Por isso a Bíblia fala. Portanto, não julgo nada antes da hora de vida. Esperam até que o Senhor venha e Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. E julgar na hora errada. Só Deus sabe a hora certa de julgar. E também nós verificamos no versículo 6 que estava julgando usando padrões errados. Os líderes da igreja em Corinto estavam julgando pelas preferências pessoais. Quais são as suas preferências pessoais? O que você prefere? A pessoa vai de fundo e abre a Bíblia, ou a pessoa eloquente, que fala palavras bonitas? O que você prefere? Cada um de nós temos as nossas preferências, não é? E o que estava acontecendo na igreja em Corinto? As pessoas tiveram as suas preferências pessoais. Então, eles julgaram pelas preferências, não por aquilo que Deus quer. Deus tem um padrão. Nós não podemos inventar os nossos. Deus realmente é certo. Julgaram, brigaram para manter os amigos na posição certa de importância na igreja. Mas eles precisavam examinar o coração para ver realmente o que estava realmente acontecendo lá dentro. Paulo deixa muito claro que o juiz deles é o Senhor. Deus é a pessoa mais importante nisso.
Então, eles têm de fazer o trabalho de Deus. Os homens em Corinto estiveram assumindo o lugar de Deus, julgando, quando não tinha as mínimas condições de julgar, porque não conhece o coração do ser humano. E a verdade, se nós temos as qualidades certas, nós não podemos nos vangloriar. Porque se eu sou bom pregador, ou bom mestre, ou bom organizador, seja qual for, quem me deu o dom para fazer isso é o Senhor. Não é nada meu. Por que eu vou me gloriar? Se eu faço alguma coisa boa, é porque o Senhor me deu o dom para realizar esse trabalho. Então não há lugar realmente para a vanglória, orgulho, etc. Realmente na vida do ser humano. Não é motivo de glória. Somos servos. Quem nos julga é só o Senhor. O segundo retrato que nós temos aqui no versículos 7 a 13 é que nós somos espetáculos. Para que me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante dos anjos como de homens. Somos espetáculos. Quando pensamos na palavra espetáculo aqui, nós estamos verificando que ele está pensando na arena romana. O espetáculo foi pegar os prisioneiros, jogar na areia, dentro da arena, com os animais selvagens, dar uma arma e se vira. Foi um espetáculo para eles. Ver os animais vindo e matando, rasgando, despedaçando as pessoas. Um espetáculo. As arenas ficaram lotadas com os romanos, que foram para ver este espetáculo. Mas o que nós verificamos que Paulo, ele se coloca nessa situação. E diz, eu também não somos sendo considerados como espetáculos para o mundo. O mundo e o pessoal de Corinto considera eles como um espetáculo, algo para ver, diferente. Estão lá, julgados para o mundo. Fome, maltratados, ofendidos, desprezados. Assim foi a situação de Paulo e os pregadores do Evangelho e o que acontece em muitas partes do mundo hoje em dia, em que nós vivemos, e às vezes nem tão longe, aqui em Londres mesmo, esses últimos anos, tantos casos de pregadores que foram humilhados, mancados, jogados fora da cidade, simplesmente por pregar o Evangelho. E depois foi confirmado que foi errado o que os policiais fizeram. Então, pregar o Evangelho não é algo que vai trazer você a admiração e respeito do povo. Paulo realmente não foi respeitado por isso. Os líderes em Corinto, eles se consideravam diferentes. Nós somos reis, somos pessoas importantes, pessoas inteligentes, intelectuais, pessoas respeitadas pelo povo. E até usaram até o próprio termo reis, reis. E disse, a pena, diz Paulo, que nós temos de entrar na arena e sofrer, em vez de reinar como vocês, os líderes da igreja em Corinto. A verdade é que não há lugar no ministério para orgulho. O que temos, o que nós fazemos, qualquer sucesso que nós tivemos, glória ao Senhor, porque é Ele quem nos capacita, Ele quem nos ajuda a realizar o seu trabalho. E Paulo fala que nós somos até tolos, e usa a expressão aqui,
tolos para descrever a sua situação. Que situação triste. Tolos diante dos homens. O problema é que Paulo não trabalhou segundo os padrões do mundo, como os líderes da igreja em Corinto. Se ele tivesse ficado como rabino, figura respeitado, honrado. Mas pregador do evangelho, essa é outra coisa. Tornou-se apóstolo da igreja de Jesus Cristo. Versículo 10 descreve agora. Eis a situação. Nós somos loucos por causa de Cristo. Mas vocês são sensatos. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Tinha uma época quando Paulo se considerava forte, mas ele descobriu que a sua força não era nada em comparação com a força, com o poder que vem de Deus. Porque quando nós estamos sendo capacitados por Deus, milagres acontecem. Me lembro, andando lá em Belo Horizonte, vi um senhor lá trabalhando no seu jardim, tinha um seu facão lá, trabalhando, cortando lá. E cheguei perto dele, comecei a falar de Cristo. Na hora que eu fiz isso, ele subitamente só levantou o facão. Pegou o facão e foi assim, logo assim. Tocou aqui, debaixo da garganta. E ele olhou para mim e disse, se aperta isso aqui, o que vai acontecer? Disse, bom, se eu morrer, eu vou para o céu. E se o Senhor não se arrepender, o Senhor vai para o inferno. Ele falou, fala mais. Disse, bom, pode falar, mas por favor, tira o facão. Então ele tirou o facão e ficou ouvindo. E aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Tornou-se membro da Igreja Metodista Central de Belo Horizonte, na Rua Tupis. Para muitos anos, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. A nossa força não é nada. Mas quando o Senhor nos fortalece, a outra história. Nós não somos nada. Nada. Eu sempre falo, eu não entendo de Deus, não. O que eu penso realmente? Eu, fotógrafo, eletricista, engenheiro de som. Se eu tivesse imaginado que um dia, o dia que eu levantei e disse sim para a chamada missionário, eu acho que naquele dia, se Deus tivesse falado comigo, você vai para o Brasil para ser um missionário, dirigir seminários, ensinar em teologia, dirigir encontros de milhares de pessoas, eu acho que eu teria fugido. Teria levantado e fugido daquela tenda enorme lá em Keswick, onde eu fiz a minha entrega para missões. Teria fugido. Porque eu sabia que não sou nada, ninguém. Mas o nosso Deus, Ele dá força para todo e qualquer trabalho. Se Ele chama, então Ele faz o trabalho. O apóstolo Paulo coloca assim, em versículo 11 do capítulo 4. Até agora, estamos passando fome e sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa. Essa é a situação dele. E foi para isso. E ainda agora, versículo 12 e 13, explica a atitude dele como apóstolo. Ele diz, quando nós somos amaldiçoados, nós abençoamos.
Quando são as perseguidas, nós os suportamos. Quando somos caluniados, respondemos gentilmente. Foi totalmente diferente. É o contrário do que espera. E ele explica aqui que até aquele momento, ele realmente foi tratado como escória realmente do mundo. Foi tratado como Jesus. Ele diz, versículo 13, até agora nos tornamos a escória do mundo, o lixo do mundo. Deixa eu notar, Paulo não está reclamando de ser maltratado aqui. Ele simplesmente está querendo que os coríntios entendessem bem os tempos em que eles viviam e a atitude certa que eles precisavam assumir. Nunca podemos esquecer, somos seguidores de Jesus Cristo. Seguidores dele. Ele é o nosso exemplo. Não podemos esperar nada diferente daquilo que passou realmente com o Senhor Jesus Cristo. Absolutamente nada diferente. Como que você encara isso? Pensa nisso? Pensa realmente assim, tratada desta maneira? Escória, lixo do mundo. Mas também nós somos Paulo disse que ele era o pai da igreja. O pai da igreja lá em Corinto. Os versículos até 14 até 21, ele se descreve como pai espiritual. Como? Como que ele conseguiu? De que maneira que ele é o pai? Porque ele que foi lá para fazer o trabalho, para realizar o trabalho. Que bênção! Que maravilha ser pai espiritual de pessoas. Não tem nada melhor. Quando eu vou lá para o Brasil, visito, por exemplo, São Pedro, o Lixão, onde eu trabalhei por muitos anos como pastor de uma igreja no Lixão. E aquele povo que Deus tirou literalmente do lixo, que hoje estão andando com Cristo. Eu recebo periodicamente letras, cartas, etc., pelo Facebook, pelo WhatsApp, etc., de pessoas que chegaram a Cristo naquele lugar, dizendo muito obrigado, nosso Pai espiritual. Paulo tinha direito de ser chamado o Pai espiritual deles. Ele que foi lá, ele que começou o trabalho, ele que ensinou as pessoas, ele que discipulou as pessoas, levou à maturidade em Cristo Jesus. Essa é uma obra fantástica, não tem igual. Eu fico tão feliz. Durante uma das nossas viagens para Belo Horizonte, foi numa ordenação de uma pessoa. Eu fiquei tão feliz de verificar que tinha 18 alunos meus, como pastores, naquela reunião, colocando as mãos sobre um outro para o ministério do Senhor. Quando a gente visita igrejas que começaram com o trabalho, que bênção. Quando encontramos pessoas na rua, no avião, andando pelo caminho, que você levou a Cristo, que bênção. Tem nada igual. Vocês são pais espirituais de alguém? Você tem levado pessoas para Cristo? Tem procurado ganhar almas para Jesus? Você tem feito um trabalho discipulado, de ficar ao lado daquela pessoa e ensinar os fundamentos da fé. Ver aquela pessoa sair daquela criança em Cristo carnal, tornando-se um adulto e começando
a ganhar outras almas para Jesus? Não existe trabalho mais abençoado neste mundo. Nós tivemos essa alegria, até às vezes dentro do próprio avião, indo para o Brasil ou voltando, encontrando com os nossos filhos e filhas na fé. Homens e mulheres que tivemos o privilégio de levar aos pés de Jesus e crescer e tornar-se discipuladores de outras pessoas. Não existe maior alegria nesse mundo ser pai, mãe espiritual de pessoas que você discipulou e levou à maturidade em Cristo Jesus. Se você nunca fez isso, comece agora. A partir de agora, começa. Pensar em pessoas que precisam de Jesus. Levar aos pés de Jesus. Passa tempo com a pessoa, orando com aquela pessoa, ajudando, estudando a palavra de Deus, ensinando. Imagina se cada pessoa presente aqui levasse alguém a Cristo, fez discipulado com esta pessoa. Quantas pessoas nós teríamos nesta mesma época, o ano que vem, como resultado do seu trabalho? Cada pessoa começa a evangelizar e discipular alguém para Jesus Cristo. Paulo foi fundador da igreja naquele lugar. Foi pai espiritual. Tive o privilégio de ler aquelas pessoas crescer como os seus amados filhos. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como os meus filhos amados. Pois em Cristo Jesus, eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais. Por essa razão, estou enviando a vocês Timóteo, meu filho. O líder é um pai espiritual, é um bom exemplo. Um exemplo para as outras pessoas. Versículo 16, ele diz: portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Como Paulo seguiu o exemplo de Cristo, nós também temos que seguir o seu exemplo. Paulo foi um bom professor, mestre. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos países. O bom professor tem que ser um exemplo daquilo que ensina. Estamos agindo como Cristo agiu? Pessoas estão vendo Cristo em nossas vidas, em nossa maneira de tratar dos problemas, quando eles falam mal de nós, quando estão passando por problemas, estão vendo Cristo em nós, em nossas vidas. Um bom exemplo que o apóstolo Paulo tinha era Timóteo, né? Versículo 17, ele fala: por essa razão, estou enviando a vocês Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará a lembrança, a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Timóteo foi filho na fé dele. Foi alguém que ele ensinou. Grande problema hoje em dia, a falta de ensinar os caminhos do Senhor para outras pessoas. Precisamos mais do que nunca, mestres, homens e mulheres, que estão prontos para sentar ao lado de alguém e ver a igreja de Jesus Cristo crescer na graça e conhecimento de Cristo.
em vez de ensinar as doutrinas bíblicas, provocam divisão na igreja, criando ou ensinando as doutrinas dos homens. Amados, o que podemos dizer a respeito destas coisas aqui em nossas vidas? Nós realmente estamos ensinando? Estamos pregando a palavra? O apóstolo Paulo havia feito tudo isso com o pai espiritual, com exemplo de cristão. Ele apelou para os líderes em Corinto que eles aplicassem a autodisciplina. Ele disse que eu vou lá. Eu escrevi a carta. Não aceitaram? Então eu vou lá agora. Vamos ver como que vocês vão agir agora. Porque eu vou falar tudo. Cara a cara. E aplicou disciplina. Exigiu disciplina por parte daqueles líderes. Esta igreja, em Corinto, Paulo, um dos líderes, homem de Deus, exemplo para seguir. Será que nós estamos seguindo o exemplo em nossas vidas espirituais? Estamos prontos para andar assim? Prontos para cumprir o que a Bíblia ensina? Quantos pais espirituais temos aqui hoje à noite? Quantas igrejas você plantou? Quantos discípulos você ajudou a crescer em Cristo? Amados, pergunta ao Senhor, ore ao Senhor. Não estamos na igreja para criar brigas, promover divisões. Estamos na igreja só para... Oh, yeah. Ok. Tá bom. Nós estamos aqui para realizar o trabalho. Esses negócios eletrônicos são muito bons. Na hora que eles obedecem e não obedecem. Está querendo obedecer. Tá bom. Amados, então vamos seguir o exemplo que foi colocado diante de nós pelo apóstolo Paulo. Vamos trabalhar de tal maneira que a igreja cresce na graça e conhecimento de Cristo Jesus. Que homens e mulheres sejam ensinados a andar seguindo o exemplo de Cristo. Vamos tornar discipuladores, ganhadores de almas, discipuladores de outros, para a glória, para a honra do Senhor. Amém. Pai, mais uma vez nós pedimos a tua orientação divina. Aplica, Pai, a tua palavra aos nossos corações. Nos dê aquela alegria, aquele gozo de proclamar a tua palavra e ver homens e mulheres crescendo na graça e conhecimento de Cristo. Que nós não sejamos conhecidos, Pai, como pessoas que criam brigas, divisões, etc. na igreja, mas que sejamos servos, concedendo espetáculos pelo mundo, mas homens e mulheres que são pais e mães espirituais, que ganham almas para Jesus e fazem com que essas pessoas crescem na graça e conhecimento de Cristo Jesus. Amém. Amém.